quando a gente fala de mudança de conceito, a gente está falando também de uma mudança de postura do consultor funcional, certo? Por exemplo, em S4HANA a gente fala muito sobre fontes de informação, line of business, são conceitos que a gente não estava habituado em ECC, né? Então vale a pena abrir um pouquinho a nossa mente e entender que sim, mudou muita coisa. Porque o S4HANA traz uma proposta completamente diferente do que a gente estava habituado, e é importante a gente saber quais são esses novos conceitos para que a gente não simplesmente pegue o S4HANA e põe dentro do ECC e segue a vida, porque não é isso que o cliente quer, né? Quando o cliente toma a decisão de fazer a migração ou a conversão, ele está querendo inovação, certo? Então vale a pena a gente aprender e estar muito bem alinhado com esses novos conceitos. Por exemplo, fontes de informação. O que são fontes de informação? São vários sites que nos obrigam a fazer consultas diárias, certo? O Fiori Library, por exemplo, o Rapid, Best Practice, Simplification List, tudo isso são sites que fazem parte ali do nosso dia a dia, né? São sites de informações oficiais da SAP. Por isso eu penso que a primeira preocupação é organizar essas fontes de informação de forma estruturada para que seja aí funcional no dia a dia. Mas vou falar um pouquinho sobre cada um desses sites, ok? O Fiori Library é onde eu vou buscar todas as informações sobre aplicativos, ok? Tudo que eu precisar aprender sobre aplicativos, a forma com que eu vou buscar, fazer a busca também, então é importante eu aprender a fazer essas buscas. O Rapid é onde eu vou buscar tudo sobre as best practices, quando eu preciso de um fluxo de processo, por exemplo. O Simplification List, ele mostra as mudanças funcionais para determinada versão, mudanças que ocorreram para cada linha de negócio. E uma coisa importante que para falar sobre o Simplification List, por exemplo, eu estou fazendo eu estou trabalhando num projeto da versão 1909 e existem outras versões mais atuais. Eu não posso buscar informações dessas versões mais atuais. Eu vou buscar informações da 1909, ok? Por mais que existam outras versões mais atuais, elas não fazem parte do meu projeto. Então, as funções que existem lá podem não funcionar na 1909, que é a versão que eu estou fazendo a implementação. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa interessante também é o Fiori, né? Se foi definido que o projeto vai utilizar o Fiori, é importante a gente saber navegar no Fiori, é importante a gente saber fazer as buscas dos aplicativos Fiori. Precisa conhecer todos os aplicativos? Claro que não, né? Assim como a gente não conhece também todas as transações. Mas é importante a gente saber fazer as buscas dos aplicativos, saber encontrá-los, né? E saber navegar no Fiori. Tanto porque o usuário vai ter muitas dúvidas, por mais que seja uma navegação mais amigável, intuitiva, uma interface mais amigável e intuitiva, o usuário ele vai ter dúvida e ele vai te procurar para sanar essas dúvidas, ok? Então é importante saber um pouquinho de Fiori, sim. Agora, os novos conceitos que precisam estar muito bem alinhados, muito bem, para que a gente não sofra no projeto. Sofrer a gente vai sofrer sempre, né? Mas é bom a gente ir preparado, tendo muita consciência desses novos conceitos. Eu estou falando de CDS, Best Practice, Business Partner e extensibilidade, ok? Por que eu tenho que aprender CDS? Para não continuar fazendo selects em tabela. Só por isso. Porque quando a gente continua fazendo selects em tabela, a gente não está trazendo inovação nenhuma para o projeto, ok? Já os best practices, trata-se da metodologia Activate. A gente está falando da metodologia Activate, né? Que foi criada com base em metodologias extremamente ágeis e eficientes. Então, vale a pena a gente conhecer muito bem as best practices, ok? Business Partners por exemplo, é para a gente entender o porquê que um cliente e um fornecedor têm o mesmo
registro, número de registro, né? Isso é legal a gente já ir com esse conceito bastante evidente. Vai facilitar bastante a nossa vida, tá bem? Porque em S4HANA a gente fala sobre line of business, ok? Já a extensibilidade, quando eu falo de extensibilidade, eu quero principalmente falar sobre as funções Z. Então, em ECC, quando eu precisava de uma função Z, o que eu fazia? Eu chamava o basis, né? Agora a gente já não precisa mais do basis, a gente tem tudo isso feito de forma que a gente consiga manipular muito facilmente